Olá pessoal, resgatando aqui um quadro bem interessante chamado A Quarta Mental Somática. Nessa quarta-feira, dia 5 de março de 2025, vou falar sobre um tema interessante, a pessoa verdadeiramente mental somática, ou seja, aquela que utiliza o corpo mental no seu dia a dia, no cotidiano. É porque eu vejo muitas pessoas sendo intelectivas e achando que estão sendo mentais somáticas no dia a dia, mesmo dentro da Conscienciologia, né? Mesmo a pessoa sendo voluntária da Conscienciologia, você percebe claramente que a pessoa ela é intelectiva. E a pessoa intelectiva ela fica só no campo das ideias e não consegue colocar muitas vezes aquelas ideias até mirabolantes que não fazem sentido com nada em prática. Isso nem é bom colocar porque tem que descartar. Então, a pessoa verdadeiramente mental somática, ela é equilibrada em todos os seus corpos de manifestação. Normalmente não. Certamente ela é mais equilibrada somaticamente, né? Ela tem um corpo físico equilibrado, ela é equilibrada no comportamento, ela não é inconveniente com ninguém, ela não fica tendo rompantes emocionais, né? Surtos de imaturidade, né? A pessoa conseguiu dominar o corpo emocional, ela tem esse equilíbrio no dia a dia. Ela é exemplo disso, não é da boca para fora. Então a pessoa mental somática, ela, por meio do corpo mental equilibrado, ela domina os outros corpos de manifestação, tanto o corpo físico, como o corpo emocional, como o corpo energético também. Ela não fica pegando energia que não é legal e trazendo para o ambiente e contaminando outros ambientes, como certas pessoas até que estudam Conscienciologia não conseguem fazer esse domínio, né, energético de assimilação e desassimilação das energias. Então é um processo complicadíssimo, né? A pessoa ser verdadeiramente mental somática no dia a dia. Não é uma coisa simples de fazer. É complexa, mas é possível. É bom explicar, né? Porque muita gente confunde. E essas pessoas que se acham mentais somáticas e estão sendo intelectivas até mesmo dentro da Conscienciologia, aí você vai analisar a paragenética delas. Não é só uma questão genética. É aquele padrão que a pessoa não consegue mudar, né? De ficar na vaidade intelectual, né? Se achando a tal, só porque entrou em contato com as ideias da Conscienciologia. Até tem um recorte que eu tenho que colocar aí, eu perguntei pro César Cordioli, que é um camarada que fala a verdade mesmo, não tá nem aí, porque os outros vão pensar, né, lá dentro da Conscienciologia. Ele é responsável pela criação da IEC, né, que é a Associação Internacional da Expansão da Conscienciologia. Enfim, ele fala porque já sofreu várias questões bem estranhas, mesmo com pessoas dentro da Conscienciologia, porque a Terra é um hospital psiquiátrico a céu aberto, como diria o professor Walter. É o planeta hospital. Tem muita gente destrambelhada consciencialmente até dentro da Conscienciologia. Não vamos passar o pano, né? Não vamos criar uma ilusão aí como certas pessoas criam que, em tese, as pessoas ali que estão ali no dia a dia, né, dentro da Conscienciologia e nos cargos ali de coordenação, em tese elas deveriam ser mais lutas, mas não necessariamente são. Então a gente tem que ponderar e fazer crítica também, a heterocrítica sadia. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho analisado muito nessa questão, como tem andado o meu corpo mental somático, como tem andado a minha capacidade mental somática de fazer análises, e eu penso que com a minha mudança para Santa Catarina eu comecei a realmente colocar mais em prática essa minha capacidade mental somática de sempre priorizar o corpo mental em circunstâncias complexas, difíceis de vida, que você realmente tem que ter tomadas de decisão e acaba muitas vezes as pessoas, mesmo estudando Conscienciologia, vão deixar o corpo emocional, por exemplo, falar mais alto, né? O processo de falta de colocar o paradigma consciencial em prática. Isso eu percebi claramente. Eu já tinha uma desconfiança, né? O professor Walter sempre ficava falando que tem muitas pessoas que não entendem realmente o que é a Conscienciologia, mesmo estudando teoricamente. Eu achava que o professor Walter estava sendo muito severo nas suas colocações, mas vindo para Santa Catarina e vendo certas pessoas, né, se movimentando ali, eu percebo claramente que o percentual das pessoas que conseguem, né, colocar a Conscienciologia em prática é 2, 3%. O resto só está fazendo elucubrações mentais, elucubrações teóricas e nada práticas. Mas é o processo, é o limite de cada um. Cada ser humano tem sua limitação e precisa ser respeitado também nesse quesito de sua limitação. Então, qual que seria
não tem uma receita de bolo, né, para a pessoa ficar mental somática. Normalmente, os, os seres conscienciais mentais somáticos que eu conheci nesse período intrafiscalizado, teáticos, né, teóricos e práticos, eles cansaram do processo ali de filosofar, né, de filosofismo, de ficar só no, no processo de intelectualismo. Tem os intelectualoides, né, que eu chamo, a pessoa só fica ali. Hoje em dia tem muitos filósofos aí nesse processo aí, ateus, que ficam só ali no filosofismo e não adentram a holofilosofia, né? Até a própria Lucilena Galvão, que é uma boa filósofa, eu vejo que ela ainda não transcende, ela não consegue transcender nesse processo do filosofismo, mas é uma boa filósofa que conseguiria entender claramente o que seria a holofilosofia. A holofilosofia vem de holo do grego todo, então engloba o todo. É o que você pratica no dia a dia. Não é só ficar no campo das ideias, no campo dos filósofos, que muitos filósofos também tiveram ideias fora da realidade. Tem gente que ainda fica idolatrando esses filósofos que passaram e esquece da filosofia do dia a dia, sua filosofia de vida para melhorar, sua filosofia com maturidade consciencial, que seria a holomaturidade, né? A holofilosofia engloba o todo do paradigma consciencial. Você não é só um corpo humano, você tem a paragenética, que é o histórico de várias existências passadas que você só foi trocando de corpo físico. Então, isso seria a ampliação da filosofia, né? A holofilosofia. Então, até a Lucilena Galvão, que tem colocado muitas reflexões interessantes, ela ainda não consegue dialogar nesse nível holofilosófico, digamos assim. Então, a pessoa realmente mental somática, ela é holofilosófica. Ela é uma pessoa que faz análises utilizando inteligência evolutiva, ou seja, por que eu renasci, ressomei, reencarnei em determinada família, por que eu tenho certos gargalos que eu não consigo ultrapassar. E são reflexões holofilosóficas conscienciais mais amplas, não fica só nesse campo da psicologia ou da filosofia da dimensão terrena, que muita gente fica só repetindo coisas que já acabaram fazendo em vidas passadas. Essas pessoas, você vê claramente que são pessoas que acabam cometendo a automimese dispensável, ou seja, aquelas repetições que a pessoa já tem aquilo com ela com uma facilidade extrema, mas aí ela não muda de patamar, ela continua só naquele patamar do intelectualismo, né, do intelectualoide que eu chamo. A pessoa fica debilóide ali, fanática nas suas ideias intelectuais ali, em ideologias que foram criadas aí por outros pensadores, e não transcende isso, não acaba não conseguindo transcender esse processo da vida material. E aí, quando aparecem pessoas disruptivas e evolutivas, como o professor Valdo, aí vem aquelas críticas vazias, né, de gente materialista que o professor Valdo chamava de gente eletronótica. Ah, não, isso é uma pseudociência, não tem como comprovar. Mas a própria pessoa comprova por ela mesma ao sair do corpo lucidamente que não é só um corpo físico. Ela é uma consciência, porque ela teve lucidez e o corpo físico lá ficou lá descansando na cama. Então tem que dar uma banana técnica para essa galera que fica querendo tirar onda com a conscienciologia. Até hoje aqui com a minha parceira evolutiva, reencontrei um amigo das antigas aí lá de Goiânia, que é meu primo, que ele tem um viés filosófico bem forte e percebe-se claramente que essa questão nele é reflexo de várias vidas, porque não tem muito a ver com os pais atuais. Então, eu gosto de trocar ideia com ele, que é um baita filósofo. Tem muitas ideias, mas o ideal é transcender e adquirir a holofilosofia, conseguir, né, auscultar, conseguir acessar a holofilosofia, para não ficar só no mais do mesmo aqui na vida humana, como muita gente fica achando que é só uma vida, e outras pessoas ficam perdidas também em crenças religiosas totalmente obnubilantes. Valeu!